Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo. E hoje vamos estar continuando nosso módulo sobre magnetostática. E já tô avisando, logo logo estou lançando mais uma lista, a lista de exercícios. E se você quiser ter o gabarito comentado da lista, vire membro aqui do canal, tá? Os membros aqui do canal têm acesso ao conteúdo antecipado, assim como a solução comentada das listas de exercícios que eu posto lá no nosso Discord. Tá bom? Então também fica aí a dica, entre no nosso Discord, lá você vai encontrar justamente listas de exercícios, você vai poder conversar comigo com relação ao curso, ou qualquer outro tema relacionado à física, tá bom? Não se acanhe, pode entrar, tá? Ok? O link vai estar aqui na descrição, beleza? E um aviso, se você pode ficar um pouco perdido com relação a isso, até por conta da numeração da aula, né? Ué, cadê a aula? Que tá faltando aqui, pulou de uma aula para outra, o que houve? Então, não pulou. Na verdade, o que acontece foi o seguinte: o tema anterior, que foi a lei de Biot-Savart, é um tema um pouquinho longo, né? Eu falei sobre a lei de Biot-Savart, falei sobre efeito Hall e tudo mais. Então, como o tema ficou um pouco longo demais para eu trabalhar isso num vídeo, né? Eu preferi fazer uma live. Então, eu fiz uma live, tá bom? Justamente explicando sobre a lei de Biot-Savart e falando sobre o efeito Hall, ok? Eu vou deixar aqui no card destacado, tá bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá bem aqui. No card destacado, justamente essa live. E se você não quiser acompanhar a live inteira, esse aqui é o minuto no qual eu começo efetivamente a aula. Antes disso é um bate-papo e tudo mais. Mas se você quiser acompanhar o bate-papo, mesmo ver o Void inteiro, também tá valendo, tá bom? Então fica aí a dica, ok? Bom, e fica também o convite, se você quiser participar das lives, é muito bem-vindo, tá bom? Então tá aí o chamariz, né? Beleza? Então pega seu material de estudos e vamos estudar Lei de Ampère. Pois bem, aqui estamos nós. Vamos começar então a nossa aula, né? Sobre Lei de Ampère. Lembrando que o conteúdo de Lei de Ampère é um conteúdo bem extenso, tá? Aqui está o conteúdo anterior, que é a Lei de Biot-Savart, efeito Hall e tudo mais. Então, bom, a gente começa aqui então nosso estudo sobre Lei de Ampère. A gente vai começar aqui a Lei de Ampère, vamos enunciar a Lei de Ampère e tudo mais, que é considerado como a base do eletromagnetismo, né? É a partir dela que a gente tem um protocomeço com relação à unificação de eletricidade e magnetismo proposto por Maxwell, né? James Clerk Maxwell, quando ele unifica eletricidade e magnetismo, gerando o eletromagnetismo, né? Nós temos justamente como base, né? Justamente algumas leis anteriores, e a principal delas seria a lei de Ampère. O próprio Maxwell reconhece isso, né? A grandiosidade por parte de Ampère para poder determinar a chamada lei de Ampère. Tá bom? Então, a gente vai ver aqui justamente esse tipo de observação. Só para deixar claro, a lei de Ampère ela não é uma lei dedutível, tá? Você não deduz a lei de Ampère. A lei de Ampère é uma lei observacional, assim como a lei de Biot-Savart. Ou seja, você precisa de um experimento para poder determinar. E é exatamente isso que acontece. O próprio Ampère, para determinar a chamada lei de Ampère, ele precisou realizar experimentos, tá? O Ampère, ele era um físico experimental brilhante. Então, nós deduzimos, entre aspas, a partir de observações. Ok? Então, vamos lá. Então, temos aqui, ó, considere dois fios paralelos transportando corrente. Como se dá a interação entre eles? Então, nós temos aqui duas situações, né? Uma situação em que as correntes são paralelas entre si, mas em sentidos opostos, né? Uma está indo de baixo para cima, a outra está indo de cima para baixo. E a outra em que as duas têm o mesmo sentido. Bom,
Pela regra da mão direita, né, você sabe que para onde estiver apontando a corrente, né, você vai conseguir determinar quem é para onde que vai estar apontando a força, né? Pela regra da mão direita, a força vai estar apontando com uma certa orientação. Então, o que vai acontecer, por exemplo, quando você tem dois fios com correntes que estão se movimentando em sentidos opostos, é que os fios vão se afastar entre si, né? Você tem uma força de repulsão entre os fios, né? Enquanto com correntes se movimentando, né, se deslocando ao longo do fio no mesmo sentido, nós temos uma força de atração entre os fios, tá? Então você tem ali uma atração entre os fios, quando a corrente tem o mesmo sentido, e uma repulsão entre os fios, quando você tem as correntes em sentidos opostos, ok? Tá? Então, como é que a gente determina isso? Bom, regra da mão direita, isso aí eu já expliquei como é que funciona. Se você não lembra, volta nas aulas aí, e lá tá explicado direitinho. Mas o mais interessante aqui não é só essa questão das forças de atração e repulsão entre os fios portadores de corrente, mas sim o fato de que essas correntes elas vão gerar o campo magnético, né? O campo B. Esse experimento foi realizado por André-Marie Ampère em 1820, tá? Esse é um dos experimentos que o Ampère realiza, tá? E a partir desse tipo de experimento é que ele começa a realizar outros experimentos para conseguir entender como se dá a relação do campo magnético produzido por correntes elétricas, tá? Então nós temos justamente essa situação em que o campo magnético ele é gerado por correntes elétricas, por portadores de carga que se encontram em movimento, tá? Então essa que é a grande sacada do Ampère. Bem parecido com Biot-Savart, mas a diferença é que Biot-Savart, você tem ali, se a gente voltar aqui, ó, que a lei de Biot-Savart, ela determina esse campo, né, a partir da corrente em um determinado pedaço, né, do condutor, né? Então, em um certo ponto no espaço. E o detalhe, o Biot-Savart, né, a lei de Biot-Savart, aparece um K aqui, né? Esse K aqui ele é determinado por cada experimento. Então, assim, é uma situação bem complicadinha, né? Isso vai depender ali dos valores do que você está trabalhando para saber quem é esse K aqui, né? Então, eu até explico que esse K, na verdade, ele é justamente determinado na lei de Ampère, né? Que vai ser justamente o nosso μ0, né? Então, μ0 sobre 4π, para ser mais preciso. Mas isso vai aparecer justamente agora, né? Como que o Ampère determina esse K, né? Ele notou que, ao observar as linhas de campo B geradas pela corrente no fio, nós obtemos linhas que são fechadas. Isso é uma coisa que a gente já tinha falado antes, né? Quando você tem um fio condutor com uma corrente passando nele, você vai gerar um campo magnético ao redor dele que vão gerar justamente linhas fechadas, né? Ou curvas fechadas. Então é exatamente isso que acontece aqui. Você tem aqui um campo, você tem aqui um condutor, né? Um fio condutor. Você passa uma corrente nele, uma corrente I, e aí você faz com que essa corrente I, você analisa o campo gerado por essa corrente I, né? Então você tem aqui um campo que é um campo circular, que vai estar ao redor da corrente I. Ou seja, os portadores de carga em movimento geram campos magnéticos, né? A gente já sabe disso, né? Assim como a gente já sabe que, pela lei de Gauss do magnetismo, o divergente de B é igual a zero, né? Que é justamente a parte matemática para justificar isso aqui. O que quer dizer o divergente ser zero? Significa que não existe fonte nem sumidouro de produção de um campo, tá? O divergente de um campo ser zero significa que aquele campo não tem fonte e não tem sumidouro. Ou seja, você não consegue encontrar uma origem e um desfecho, digamos assim, para o seu campo, tá? Esse campo ele é circular, basicamente, tá? Você não vai encontrar ali uma origem e um final para ele. Isso quer dizer que o divergente ser zero, tá? Então o divergente do campo B é zero. Ok, beleza. Isso aqui a gente já tinha determinado anteriormente.
Então, qual é a novidade com relação ao Ampère? Ampère foi além e ele percebeu que a circulação do campo B não é nula, ou seja, é não nula, né? O que quer dizer que a circulação é não nula? Bom, a gente sabe que não existe começo e fim, porque é um campo circular, né? Entretanto, este campo, ele fica rodando, ele fica rotacionando ao redor de um ponto, né? De um centro, digamos assim. Então, mesmo que você não tenha um começo e um fim para esse campo magnético, você vai ter que esse campo ele rotaciona ao redor de um centro, tá? Ou seja, é exatamente isso que ele percebeu, que existe uma circulação do campo B, tá? E aí ele quis calcular como é que seria essa circulação, né? Como que esse campo começa a circular ao redor desse fio condutor. Isso significa que o sinal vai depender da orientação da corrente, né? Bom, isso aí é fácil da gente conseguir pensar, né? Regra da mão direita. Esse campo aqui, como a corrente está indo para cima, né? O campo ele está girando no sentido anti-horário. Agora, se a corrente estivesse apontando para baixo, o campo estaria circulando no sentido anti-horário. Essa orientação vai ser determinada justamente de acordo com a orientação da corrente. Então, para onde que a corrente está apontando, é para onde que o nosso campo está girando, né? Bem parecido com a questão do torque, né? Então, ele, por fim, chega à conclusão que para correntes estacionárias, isso é muito importante, tá? Para correntes estacionárias, a circulação do campo B em uma curva fechada será dada por uma integral fechada, tá? Uma integral fechada de B escalar dl. Quem é B, quem é dl? B é o campo, tá? É o campo produzido justamente pela corrente. dl é justamente o pedaço infinitesimal justamente do nosso portador, né? Nós temos aqui o nosso dl, tá? Nosso deslocamento infinitesimal de corrente, tá? Isso vai ter que ser igual a K vezes a corrente, tá? E aí, essa que é a grande sacada. Através das observações, através desses cálculos, dessa fórmula aqui, o Ampère, ele chega na conclusão que esse K, ele nada mais é do que uma constante, tá? Ele chega que esse valor aqui, na verdade, é proporcional a I, né? Então, ele acaba colocando aqui uma constante de proporcionalidade e ele descobre quem é essa constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade é justamente o nosso μ0, né? Que é justamente a nossa permeabilidade magnética do vácuo, ok? Então, nós temos aqui justamente essa relação que o Ampère acaba chegando, né? Que a nossa integral fechada, uma integral fechada, sobre uma curva fechada, de B escalar dl é igual a μ0 vezes I, onde μ0 é a permeabilidade, I é a corrente, B é o campo e dl é o elemento infinitesimal de deslocamento, tá? Que é a chamada lei de Ampère. Então, isso aqui é a lei de Ampère, tá? Isso aqui é a lei de Ampère que nós temos. Só que a lei de Ampère, aqui ela está sendo trabalhada na forma integral, né? Será que tem como a gente conseguir trabalhar essa lei numa forma mais avançada, digamos assim? Né? Ou seja, sem ser na forma integral, na forma diferencial, por exemplo? Na verdade, tem, né? E aí, para isso, eu vou propor aqui uma situação. O que acontece com essa lei se aplicamos no interior de uma distribuição de corrente? Então, basicamente é o seguinte. Nós temos aqui uma distribuição de corrente, tá? Justamente aqui, cada uma dessas linhas aqui é uma corrente, então tudo isso aqui junto contribui uma distribuição de corrente no espaço, tá? Então você tem aqui no espaço uma corrente elétrica sendo passada, né?
E aí você tem várias correntes elétricas sendo passadas simultaneamente. Pode ser, por exemplo, vários fios. Já pensou? Você tem aqui, ó. Isso aqui é um fio, 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 isso aqui é um fio. Todos eles portando uma corrente elétrica, tá? Então, eles em conjunto você tem uma distribuição de corrente, tá? E aí você passa essa distribuição de corrente sobre uma superfície, tá? Então, por exemplo, é o que acontece dentro, por exemplo, da casa de vocês. Você tem ali vários fios passando pelos conduítes dentro da parede de vocês, né? Então, o que que vai acontecer ali? Você passa as correntes são todas paralelas entre si, né? E todas elas estão no mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido, né? E aí, o que que você vai fazer? Você tem o conduíte ao redor, né? Esse conduíte, né? Você poderia considerar a superfície interna dele, né? Então você tem ali uma certa superfície interna. E aí você quer saber como é que fica o campo magnético gerado ali, né? Então o que que vai acontecer é exatamente isso. Você tem aqui uma distribuição de corrente, né? J. Você tem aqui uma certa superfície S. E você tem aqui a fronteira dessa superfície S, que é justamente nossa curva C, né? Que aí a gente vai ver justamente a produção justamente de um campo magnético nessa curva C, né? Que a gente já tinha visto anteriormente, que é o que acontece realmente, né? Quando você pega aqui o fio, a curva C, essa curva C aqui, nada mais é do que a descrição do nosso campo magnético. Então, o nosso campo magnético a gente vai ter ali na borda, né? Da nossa superfície. Nesse caso, a gente determina a corrente I em termos de J. Geralmente a gente está acostumado com J em termos de I, né? O J ele vai ser todos os I's em conjunto, né? Entretanto, a gente pode determinar quem é a nossa corrente I em termos de J, ou seja, uma corrente total de toda a nossa situação aqui em termos do nosso J. Ela vai ser justamente a nossa integral de superfície de J escalar N chapéu ds, tá? Onde S é a nossa superfície, N chapéu é o nosso vetor normal, tá? Da nossa superfície em relação justamente ao nosso J. Nesse caso aqui eu escolhi sabiamente que os dois têm são perpendiculares entre si, quer dizer, eles são paralelos entre si, né? Eu escolhi sabiamente isso, tá? Mas isso nem sempre é verdade. J é a nossa densidade de corrente e o S é a nossa superfície, é claro, né? Pelo teorema do rotacional ou teorema do Stokes, nós temos que a integral fechada sobre uma certa curva fechada, é claro, né? De B escalar dl é igual à integral de superfície do rotacional de B escalar N chapéu ds. Tá? Eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona o teorema de Stokes, ok? Não é uma coisa muito complicada, mas como isso aqui não é um curso de cálculo, eu vou explicar, mas assim, é só como uma ferramenta. Se você quiser saber um pouco mais sobre o teorema de Stokes, eu aconselho a procurar justamente um curso de cálculo ou estudar realmente um pouco mais sobre essa parte de cálculo, ok? Então, seguindo aqui. Logo, então a gente tem o seguinte, olha, a gente tem que a nossa integral fechada de B escalar dl é igual a esse rotacional, né? A integral desse rotacional. Só que olha só que interessante, se a gente volta aqui na lei de Ampère, a gente sabe que a lei de Ampère diz que a integral fechada de B escalar dl é μ0i. E a gente sabe que esse i é a nossa corrente, vai ser dado por integral de superfície de J, né, que é a nossa densidade de corrente, escalar N chapéu. Então, só substituindo, a gente vai ter que a integral de superfície do rotacional de B, escalar N chapéu ds. Da onde que saiu isso, sensei? Bom, isso aqui é isso aqui. Então, na lei de Ampère, a gente substitui essa integral por essa integral, tá? Isso tem que ser igual a μ vezes i, onde i é a corrente, e a corrente a gente sabe que é a integral de superfície de J escalar N chapéu ds.
tá? Então, só substituindo, a gente tem essa situação aqui, né? Integral de superfície do rotacional de B é escalar n chapéu ds é igual a μ0 integral de superfície de j escalar n chapéu ds. Então, se você comparar ambos os lados da igualdade, você vai ver que o termo de integral e o termo de n chapéu ds aparece igualmente. Isso quer dizer que μ0... Aí, deixa eu trocar de cor. μ0 j tem que ser igual ao rotacional de B. Então é exatamente isso que acontece. O rotacional de B é igual a μ0 j, tá? Isso é o que nós chamamos de lei de Ampère diferencial, tá? Então essa é a chamada lei de Ampère diferencial. Assim como a gente teve a lei de Gauss diferencial, né? A gente tem a lei de Ampère diferencial, tá? E aí é até interessante a gente trazer aqui a seguinte situação. Quando a gente fez lá na eletrostática a análise do campo elétrico, a gente viu que o campo elétrico ele possui um rotacional nulo, né? O campo elétrico tem um rotacional zero. Entretanto, o divergente do campo elétrico é ρ sobre epsilon zero, né? O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que o campo elétrico ele não possui vórtices, ou seja, ele não seria circular. Você não conseguiria fazer ali um campo circular, né? Por isso que o rotacional é zero, ele não rotaciona, né? Entretanto, um campo elétrico ele possui fontes e sumidouros, que são justamente os monopolos elétricos, né? As cargas elétricas, elas são fontes e sumidouros de campos elétricos. Entretanto, quando você trabalha no campo magnético, a gente sabe pela lei de Gauss do magnetismo que o divergente do campo magnético é zero, ou seja, significa que você não consegue encontrar uma fonte e um sumidouro de campo magnético, né? É tudo uma coisa só. Entretanto, o rotacional é diferente de zero. Se o rotacional é diferente de zero, significa que o campo ele é o quê? Circular, ou seja, ele rotaciona, tá? Então, essa que é a diferença ali. Enquanto o campo elétrico ele não rotaciona, porque ele tem uma fonte e um sumidouro, o campo magnético ele rotaciona e não possui fontes nem sumidouros, ok? Ele rotaciona em torno de algum tipo de origem, digamos assim, tá? Que nesse caso seria justamente a nossa corrente. Então a grande sacada aqui da lei de Ampère é justamente essa, relacionar essa densidade de corrente com o campo magnético, como se o campo magnético realmente depende, mostrando, né, que ele realmente depende justamente de um portador de carga, né? Você tem ali um portador de carga em movimento, você gera essencialmente um campo magnético que vai rotacionar ao redor desse portador de carga em movimento, tá? Então, essa que é aqui a grande sacada com relação à lei de Ampère e a diferença fundamental com relação à lei de Biot-Savart, né? E aí a vantagem da lei de Ampère é justamente o fato de que, para certas superfícies mais simples, a lei de Ampère funciona muito bem, tá? Algumas superfícies muito simples, com bordas muito simples, a lei de Ampère é muito boa, tá? Para outras, a lei de Biot-Savart acaba se tornando melhor, tá bom? Até porque a lei de Biot-Savart não depende da superfície, né? A lei de Biot-Savart ela vai depender apenas do ponto em que você está analisando o problema. Então, é isso. Isso é a lei de Ampère. A gente vai trabalhar mais coisas sobre a lei de Ampère na próxima aula, tá? Essa é a última aula antes da lista de exercício, tá? Que eu vou soltar na semana que vem. Mas agora eu vou falar sobre o Teorema de Stokes. Como eu falei, eu vou dar uma pequena pincelada e explicar aqui o básico do Teorema de Stokes. Mas se você quiser saber mais sobre o assunto, eu aconselho realmente a dar uma estudada sobre essa questão, tá? O que é o Teorema de Stokes? O Teorema de Stokes é um teorema que relaciona um certo campo vetorial, uma integral de linha para uma integral de superfície. Ou seja, eu transformo uma integral de linha, tá,
em uma integral de superfície. Detalhe, essa integral de linha é uma integral justamente fechada, tá? Uma integral fechada. Você tem ali uma linha fechada e aí você relaciona esse campo vetorial para uma integral de superfície, tá? E aí a grande sacada aqui é que você transforma justamente este campo no rotacional. Aparece o rotacional aqui. E isso faz sentido, né? Porque basicamente o que está acontecendo é que você está aplicando um no outro, né? E aí por isso que aparece esse termo aqui. E aí você só vai se preocupar aqui com a superfície, né? Onde C é a fronteira da superfície S, tá? Que a gente chama de derrom S, né? Então, nós temos aqui justamente essa situação. Temos aqui um certo objeto, né? Uma certa superfície, S. A fronteira dessa superfície, a borda dessa superfície, né? Vai ser dado por derrom S. E você tem um campo vetorial passando nessa superfície, tá? Então, temos aqui um campo F passando aqui. Então é exatamente isso que acontece. Como que esse campo se comporta na fronteira dessa superfície? Eu não estou interessado em saber como que esse campo se comporta no interior da superfície, mas sim na fronteira dela, tá? E aí a gente tem essa situação aqui, né? Porque aparece aqui o rotacional. Mas quem é o rotacional? Vamos lembrar aqui. Rotacional nada mais é do que o determinante do campo vetorial. Então nós temos aqui o campo vetorial dado por F1, F2, F3, né? 3 componentes determinam o campo vetorial, tá? Onde esse F1, F2, F3 pode ter x, y, z dentro deles, não tem problema nenhum, tá? Então é como se fosse um vetor com funções em cada um dos termos, tá? E aí você faz aqui o determinante desse campo vetorial, tá? Então você tem essa relação. E aí se você fizer o determinante, eu já fiz aqui, você vai encontrar este resultado aqui, tá bom? Isso aqui não é muito complicado, você pode fazer aí para qualquer tipo de campo vetorial, é bem legal de resolver. Isso é importante pois infinitas superfícies podem ter a mesma fronteira derrom S. Isso é bem interessante, porque essa superfície aqui, S, não é a única superfície que tem essa fronteira. Eu poderia fazer qualquer tipo de superfície aqui que teria esse tipo de fronteira. Eu poderia ter, por exemplo, uma superfície que fosse assim, ó. Uma superfície assim, por exemplo. Entendeu? Toda irregular, né? E aí você tem essa fronteira aqui. Então, assim, existem infinitas superfícies que podem gerar esse mesmo tipo de borda, né? Entretanto, o que a gente faz? Geralmente a gente escolhe a superfície mais simples. Então o teorema de Stokes, ele serve para todos os tipos de superfícies que têm o mesmo tipo de borda, né? Então assim, superfícies diferentes, mas que têm a mesma borda, você vai e que estão sob a ação do mesmo campo vetorial, vai encontrar resultados iguais, né? Então, essa que é a grande sacada, tá? E aí, dentro, por exemplo, do magnetismo, né, que a gente está falando aqui sobre a lei de Ampère, quando a gente fala sobre o teorema de Stokes ali nesse caso, a gente tem que levar em consideração justamente o fato de que as superfícies mais complexas acabam tornando meio que inviável você usar a lei de Ampère do jeito que ela aparece. Então, acaba que fica mais fácil você trabalhar com a lei de Biot-Savart. Então, para superfícies mais complexas, a lei de Biot-Savart é mais interessante. Para superfícies mais simples, a lei de Ampère é muito mais rápido, tá? Ela sai muito mais imediata, tá bom? Então, isso é muito importante de se ter em mente. Então, geralmente, é escolhida a superfície mais simples. Então, isso aqui é só uma pequena pincelada no que seria o teorema de Stokes, ok? Vai relacionar justamente uma integral de superfície com uma integral de linha. Ok, sensei, e aí, acabou? Bom, acabou. Isso aqui é a aula de hoje, mas eu vou deixar aqui um pequeno desafiozinho aí para vocês pensarem para a próxima aula, tá? Como provamos a validade da lei de Ampère para correntes estacionárias? Ou seja, eu quero saber como que eu sei que a lei de Ampère, do jeito que ela foi mostrada aqui nessa aula, ela é válida apenas para correntes estacionárias, ou seja, aquelas correntes que são constantes no tempo,
né? Elas não variam no tempo. Como é que eu sei que essa lei ela é válida para essas correntes e não para uma corrente mais geral, né? Que varia no tempo ou algo parecido? Tem como eu provar isso? Bom, fica aí, né? Estuda, tente pensar um pouco e aí na próxima aula a gente determina isso, ok? E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Mais curtinha, né? Porque, como eu falei, eu comecei aqui a parte da lei de Ampère. Vai ter mais coisas sobre a lei de Ampère na próxima aula. Vamos fazer alguns exercícios resolvidos para a lei de Ampère, tá? Então, bom, a gente tem aí bastante coisinha aí para falar, né? Aí tá aí bem interessante, né? O fato de que a lei de Ampère ela vai ser justamente essa base para entender como que as correntes elétricas geram campos magnéticos, né? E como que a circulação em um percurso de um campo magnético ao longo de um percurso fechado se dá, né? Então é bem interessante isso. Bom, é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal. Isso ajuda bastante, você vai ter acesso ao conteúdo antecipado, além de outras mordomias, como por exemplo a solução das listas de exercícios do nosso curso de eletromagnetismo, ok? Um valeu demais também ajuda, hypem o vídeo, beleza? Dito isso, muito obrigado a todos, tô um pouquinho cansado, sim, faz parte, tamo junto e até!